Todo mundo tá vendo a tela? Tá. Do livro aí? Ó, Eu tô vendo a tela. tá. Sim. Eu tô vendo. Lá. Números reais. Vamos dar uma relembradinha nos conjuntos numéricos que a gente viu anteriormente daqui a pouquinho. Só vamos ver o que ele fala aqui de números reais. Ó, vamos fazer uma leitura aqui. Acho que vai umas 4 páginas para a gente introduzir essa primeira parte. Tá dizendo assim, ó. Você já sabe. Peraí que tem pessoal pedindo para entrar ainda. Deixa eu aceitar eles aqui. Aí. Você já sabe que um número racional é todo número que pode ser determinado por uma divisão. Ou seja, pessoal, número racional, todo número que eu consigo escrever na forma de uma fração, que é o que ele está falando aqui, ó, determinado por uma divisão. Ou seja, são os números que eu vou conseguir escrever aqui na forma de uma fração. Sendo sempre diferente, tá? O resultado é um número decimal exato ou uma dízima periódica. Todo mundo aqui lembra o que é dízima periódica? Acho que sim. Sim? Ok. Quando O que é mesmo? quando você vai fazer aquela divisão e sempre a divisão não tem fim, começa a repetir, ó. 6, Ah, sim, sim. a dízima. Esse é o período que se repete, o número 6, tá? Então, quando eu tiver um número racional, que é um número que eu consigo escrever na forma de fração, ou seja, que é determinado por uma divisão, eu vou ter como resultado ou um decimal exato, por exemplo, 2 dividido por 4, que vai dar o quê? 0,5. Não tem fim. Decimal, mas é um decimal exato. Uma dízima periódica, um período que começa a se repetir e a divisão acaba não tendo um fim. Tá? Ó, a partir dessa definição surge a pergunta: existem que não são decimais exatos ou dízimas periódicas? Existe, pessoal? Ou vai ser decimal exato ou vai ser dízima periódica? Ou existe algum que não é decimal exato e que não é dízima? Existe ou não? Existe. Existe, ó. Eu posso ter um grande exemplo que a gente tem é o número pi. 3,14, 15, 6 e assim por diante. Opa! E assim por diante. Ele é um número infinito, mas ele não é nem um decimal exato e nem uma dízima, porque não tem um período que se repete, tá? Então, olha aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele só colocou um exemplo de um número para poder provar isso aqui, ó. Ele pegou um número qualquer e ele seguiu uma sequência de números primos. Se a gente observar, ó, 3, 5, 7, 11, 13, 12. Essa sequência, se for um número que tem uma sequência de números primos, ele não vai ser dízima e nem decimal exato, tá? Ele vai ser um número que ele é infinito, mas não é uma dízima nem um decimal exato, tá? Outro exemplo que ele trouxe aqui também são os números ímpares, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Assim, não temos uma dízima periódica, nesse exemplo aqui. Se esse número inventado é um número com infinitas casas decimais, e não possui período, não pode ser um número racional. Ou seja, pessoal, racional é tudo que eu consigo escrever na forma de uma fração que vai ser determinado por uma divisão, porque a fração representa a operação divisão. Quando for um decimal exato, eu ainda assim consigo escrever na forma de fração. Quando for uma dízima periódica, eu ainda assim consigo escrever na forma de fração. Mas se for um número que seja que não é um número racional, ou seja, ele não é uma dízima periódica e nem é um número exato, um decimal exato, ele não pode ser um número racional, tá? Então, esses números aqui, eu não consigo escrever ele na forma de uma fração, tá? Ele tem uma sequência infinita, mas não tem um período determinado, então não pode ser um número racional, porque não consigo escrever na forma de uma fração. Entendido? O que existe
Um número pode ser decimal exato, pode ser dízima, e pode ser um número que, embora seja infinito, não seja nem decimal exato, nem uma dízima. E esse número não vai ser um número racional, porque eu não consigo escrevê-lo na forma de uma fração. Tudo bem? Até aqui? Sim. Sim. Ó. Vamos seguir aqui. Deixa eu colocar outra parte aqui. Então, para aqui, a resposta seja sim, basta esses dois exemplos e outros números que invertem aqui. Tá. Vamos ver aqui, ó. Os dois exemplos que a gente deu, entre outros números que podem existir, existem números que não são racionais. Ok. Esses números são chamados irracionais, e seu conjunto pode ser representado por i. Um número irracional, decimal não exato e não periódico. Aqui ele só está trazendo numa linguagem para que a gente entenda o que a gente acabou de falar, tá? Que ele vai ser um número irracional. Ele não é racional porque ele não é nem um decimal exato, nem uma decimal periódica, ou seja, eu não consigo escrever na forma de fração. Podemos citar vários outros números que já foram provados através do tempo como números irracionais. Raízes não exatas vão dar uma resposta de um número irracional. O número de π, ó, que eu falei lá em cima, utiliza lá em circunferência, que a gente vai ver no último capítulo desse livro. Ó, ele é um número infinito, mas não tem um se repete, então não é uma dízima. Então, consequentemente, eu não consigo escrever na forma de fração, então ele não pode ser um número racional, irracional. Apesar de o conjunto dos números racionais ser um conjunto denso, não é possível associar esses números com todos os pontos da reta. Se assim fosse, como iríamos localizar os números irracionais? A união do conjunto dos números racionais com o dos números irracionais forma o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Vocês lembram que... acho que aqui no a próxima tela ele fala. Conjunto numérico. E assim, ó. Ó, um número real é racional ou irracional. Tá aqui, ó. Eu começo com os números naturais, os inteiros, os racionais. Ou seja, pessoal, tá vendo que aqui são todos subconjuntos? Os naturais vão ser racionais, os inteiros também vão ser racionais. Agora, tá vendo que os irracionais estão separados, tá separado aqui do lado? Porque esses irracionais, ó, os naturais não serão irracionais, os inteiros não serão irracionais. Então, ele está separado aqui do conjunto. Só que isso tudo junto vai formar esse conjunto dos números reais, tá? Então, os naturais, o inteiro e os racionais. Separadinho, a gente tem os irracionais. E tudo junto são os reais, certo? Aqui, ó. Os números reais, então, vai ser o quê? A união dos números racionais com os irracionais. Sendo que os números nacionais estão dentro dos números inteiros e esses estão incluídos nos números racionais. E os irracionais separados aqui do lado. Ó. Então, a união dos racionais com os irracionais vai formar o conjunto dos números reais. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Continuando, então. Cada número real está associado a um ponto na reta. Cada ponto da reta representa a localização de um número real. Ou seja, tanto racional, quanto natural, quanto inteiro, quanto os irracionais.
Dizemos que o conjunto dos números reais e os pontos da reta estão em correspondência biunívoca. Isso, relação que associa cada elemento de um conjunto com um único elemento de outro conjunto ou vice-versa. Olha o que fala aqui, vamos analisar a reta. A reta real é uma reta contínua, ou seja, não possui buracos. Ou seja, todas essas lacunas aqui serão preenchidas por algum número ou não. Se é uma reta real, eu tenho números inteiros, tenho números naturais, tenho, consequentemente, números racionais, e tenho aqui números irracionais. Ó, essa raiz de 2 seria um número irracional. Por quê? As raízes exatas vai dar um número irracional. Aqui vai dar 1,4213 e assim por diante. Vai dar um número, não é a dízima periódica, nem um decimal exato. Tá? Então, nessa reta, na reta numérica, eu consigo encontrar todos esses números, todos os números que pertencem a esse conjunto todo aqui, tá? Vai ter números naturais, vai ter números inteiros, vai ter números racionais, vai ter irracionais, ou seja, vai ter um conjunto aqui que forma os nossos números reais. Continuando. O que ele fala na sequência. Ao trabalhar os números irracionais na forma decimal, precisamos, conforme a necessidade, decidir o número de casas decimais que queremos para uma aproximação. Porque, como eu disse, ele vai ser um número infinito. Então, a gente utiliza uma aproximação para não escrever aquele número enorme. Ó, observe o cálculo de aproximação da raiz de 3. O que ele vai fazer para aproximar uma raiz de 3, pessoal? Aqui, ó, raiz de 3. Qual que é a raiz que vem antes da raiz de 3? Que tem uma resposta exata. Raiz quadrada. Raiz quadrada de 1, né? Ó, raiz quadrada de 1. E na frente? Qual é o próximo que tem raiz exata depois do 3? 4. Raiz quadrada de 4. Tá? Ó, a raiz quadrada de 1 não é 1. E a raiz quadrada de 4 não é 2. A raiz de 3 está meio, ó. Então, a raiz de 3 está nesse intervalo aqui, ó. A raiz de 3. Tá? Ou seja, o 1 vai ser menor que a raiz de 3 e a raiz de 3 vai ser menor que o 2. Ou seja, a raiz de 3 está nesse intervalo, ó, entre 1 e 2. Outro exemplo aqui, vamos supor. Raiz de 7. Qual é o anterior que tem uma raiz exata? 6. 6 não tem raiz exata. 4. 4. 4. Isso, ó. Raiz quadrada de 4. E qual que é o próximo? Depois do raiz de 7, qual que é o que tem raiz exata? 8. 8 não tem raiz 9. exata. 9. Raiz de 9. Tá? Ó, raiz de 4 não é 2, raiz de 9 não é 3, então a raiz de 7 está nesse intervalo aqui, ó, entre 2 e 3, tá? É um valor aproximado que vai estar entre o número 2 e entre o número 3, tá? Então, ó, agora, aproximamos usando casa decimal. Aqui. Tá entre 1 e 2. É esse exemplo aqui ainda, ó, vou botar aqui embaixo. Como que a gente vai aproximar isso? Né? Entre 1 e 2. A gente vai aproximar para uma casa decimal. Pessoal, concorda comigo que entre 1 e 2 existe 1,1, 1,2, 3 e assim por diante? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Ó, uma casa decimal só. Então, a gente vai ver qual que fica, qual que não passa do 3. Ó, a raiz, a gente não calcula a raiz, não é um número que é elevado ao índice que dá o resultado aqui dentro. Nós vamos ver qual desses, entre 1 e 2, que quando elevado ao quadrado, passa aqui do 3, ó. Aí é a aproximação de uma casa só. Ó,
1,1 ao quadrado dá 1,21. 1,2 ao quadrado dá 1,44. 1,3 ao quadrado dá 1,69. 1,4 ao quadrado dá 1,96. Está longe ainda do 3. Ó, vamos tentar um número maior. 1,9 ao quadrado. 1,9 ao quadrado dá 3,61. Esse aqui pode ser a resposta? Não. Não, passou do 3. Então, vamos ver 1,8 ao quadrado. 3,24. 1,7 ao quadrado. Também vai passar. Não, 2,89. Ó, seguindo aqui a sequência, ó. A gente descobriu uma coisa, a raiz de 3 tem entre raiz de 1, é 1, e raiz de 4, ou 2. Eu pego sempre uma anterior que tem raiz exata e uma da frente posterior que tem raiz exata. Ou seja, a raiz de 3 vai estar entre 1 e 2. Aí eu sei que nesse intervalo de 1 e 2 existem esses números, ó, 1,1, 1,2, 1,3. O que eu vou fazer para saber qual o valor da raiz aproximada aqui de 3? Vou pegar esses valores aqui, ó, que estão entre 1 e o 2 e elevando ao quadrado. O que der mais próximo do 3, sem passar do 3, vai ser a minha resposta. Então, a raiz de 3 aqui, no caso, seria o quê? Aproximadamente 2,89. Não, peraí. 2,89 não, perdão. Deu 2,89, né? Qual foi o número que eu utilizei para dar 2,89? 1,7. 1,7. Eu vou pegando cada um desses aqui e tentando, ó. O que não passar do 3, no caso aqui nesse exemplo, que for o mais próximo, vai ser o valor que vai ser a resposta aproximada da minha raiz. Alguém não entendeu? Gente? Não. Todo mundo entendeu isso? Sim. Vou fazer aqui. Qual que é a raiz aproximada? Aqui, o outro exemplo que a gente pegou foi do quê? Do 7, né? Raiz aproximada do 7. A gente viu que a raiz de 7 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Ou seja, entre o 2 e o 3. Como que eu vou descobrir qual que é a raiz aproximada aqui, ó, do 7? O que eu vou fazer? Vou aproximar uma casa só. Pega os números entre 2 e 3 e eleva ao quadrado. Isso, eu vou tentando. Ó, 1,1 ao quadrado, 2,1 ao quadrado, 2,3 ao quadrado, 2,6 ao quadrado e vai tentando, tá? 2,1 ao quadrado, pessoal, é só multiplicar. 2,1 vezes 2,1. Dá 4,41. Tá longe, ó, de dar o 7. 2,3 ao quadrado dá 5,29. Ainda está um pouquinho longe. 2,6 ao quadrado dá 6,76. Vamos ver o 2,7 se passa. 2,7 ao quadrado dá 7,29. Passou. A raiz aproximada de 7 aqui? 2,6. 2,6. Esse valor é aproximado. Uma casa decimal só que a gente pegou, ó. Só uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Entenderam ou não? Sim. Sim? Ótimo. Deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Aproximamos usando uma casa decimal. 1,5 menor que 1,9. Aqui, ó. Raiz de 3, ele pegou aqui. Deixa eu ver como que ele fez aqui. 1,5 ao quadrado. Deu 2,25, 1,9 ao quadrado, que deu 3,61. Ele pegou o que dava imediatamente antes e o que dava imediatamente depois. Aí ele só analisou, o que é maior que 1,5, menor que 1,9. A mesma coisa ele fez aqui embaixo. Aí aqui a gente já aprendeu a chegar no valor aproximado direto.
Alguém não entendeu como que a gente fez esse processo aqui? Chegar Não. nessa raiz aproximada? Entendeu, Elo? Sim. Sim? Então vamos lá. Deixa eu ver o que o livro traz aqui na sequência. Aqui. Copiar. Aqui ele fez a aproximação usando apenas uma casa decimal. Ó, a raiz ali, essas raízes não são exatas, então ela seria o quê? Um número irracional. Como que eu calculo a resposta dessa raiz que não é exata? Fazendo a aproximação. Vou pegar uma antes e uma depois, e vou pegar os números ali naquele intervalo e ver qual que chega mais próximo da raiz que eu estou procurando, tá? Ele só está falando da questão do símbolo, que representa aproximado, tá? É aproximadamente. Isso aqui é uma coisa que você já viu, ó, módulo é o valor absoluto de um número real. Alguém lembra o que é módulo? É aquele trem que fica entre dois. É a soma de todos os negócios e dividido por tanto de Não, número. módulo é a distância que o número está da origem. A origem é qual? O zero. Ah. O zero. Vamos supor que eu queira o módulo de 7. Aqui do 0 ao 7 eu tenho 7 centímetros aqui, 7 espaços. Então o Sim. módulo de 7 vai ser 7. E vamos supor que daqui seja o menos 8. Qual vai ser o módulo de menos 8? 8. 8. Porque do 0 até o menos 8 tem 8 espaços, tá? Então, ó, é a distância que o número real se encontra da origem do sistema, que no caso é o 0. Tá? Na reta real, a origem é o 0. O módulo de um número real, ele é sempre positivo. Embora eu esteja analisando a distância do zero, mas o módulo, ele é positivo, porque eu estou medindo distância. A distância é valor positivo. Então, do menos 8 até o zero tem 8 espaços, tá? Sempre positivo. Ó, módulo de um número qualquer. Se esse número for maior ou igual a zero, módulo se o x for maior ou igual a zero, e se ele for menor que zero também. Ou seja, o que ele está falando aqui? Tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá, o módulo vai ser sempre positivo, tá? Sempre um valor positivo. Ó, módulo de 7,5 é 7,5. Módulo de menos raiz de 15 vai ser a raiz de 15 positiva, tá? Então, módulo é a distância que o número está da origem. E o módulo é sempre positivo. Embora eu esteja analisando a distância de um número negativo até o zero, mas eu estou vendo a distância. Então, essa distância vai ser sempre positiva. Tranquilo com o módulo? Sim. Ó, nós vimos que revemos o conjunto dos números, o conjunto numérico. Vimos que tem os números naturais, inteiros e os racionais aqui. Separadamente, nós temos os irracionais e tudo isso junto. Os racionais e os racionais formam o conjunto dos números reais. Nós vimos que numa reta numérica a gente pode localizar tanto números naturais, quanto inteiros, quanto racionais, quanto irracionais. Ou seja, podemos localizar os números reais na reta. Vimos que uma raiz que não é uma raiz exata é um número irracional. E a gente consegue achar ele por uma aproximação. A gente pega uma raiz antes e uma raiz depois e vê qual número daquele intervalo que é elevado ao quadrado da raiz que eu estou procurando. E vimos aqui agora, relembramos a questão do módulo. Vamos continuar.
bem, né? Até aqui. Sim. Sim. Então, agora, isso aí já tá na página. Aí continua na página 6 aí, tá? Operações em R. R é o quê? Conjunto dos números reais, tá? Ó, as operações com números reais e racionais podem ser feitas de diversas formas. Reais e racionais, ou seja, são aqueles que não consigo escrever na forma de fração, tá? Não são nem naturais, nem inteiros, nem racionais. Irracionais. Pode ser feita de diversas formas, por meio de operações indicadas, de forma aproximada, com erro menor que um décimo, erro menor que um centésimo, ou seja, 2 casas após a vírgula, e erro menor que um milésimo, ou seja, 3 casas após a vírgula. Olha o exemplo aqui, ó. Ele traz essa operação aqui. 1 meio menos raiz de 5. Pode ser simplesmente indicada. 1 meio menos raiz de 5 de forma aproximada. Ou ele vai ou ele vai aproximar, ó. 1 dividido por 2, 0,5. A raiz aproximada de 5, aproximada só uma casa, é 2,2. Ele vai resolver isso aqui, ó. Conserva o sinal do maior e subtrai. 2,2 menos 0,5. Vai dar 1,7. Tá? Operação indicada. Aqui ele traz 1 meio menos. Aqui ele só renova. Aqui temos um erro menor que um décimo. Por que um erro menor que um décimo, pessoal? Porque é aproximado. Ele aproximou apenas uma casa decimal. Tá? Se ele tivesse aproximado mais, esse número aqui mudaria. Tá? Então, uma casa decimal. Então, um décimo. Outro exemplo, nós temos raiz de 2 e raiz de 3. Ó, são duas raízes que são exatas, tá? O que a gente vai fazer? Fazer a aproximação da raiz de 2. Ó, aqui ele fez por duas casas decimais. E fazer a aproximação da raiz de 3 e depois efetuar a operação de adição. 3,14. Tá? Aqui temos um erro menor que um centésimo. Tá? Ele fez a aproximação de duas casas decimais. Aqui agora, 3 vezes π pode ser simplesmente indicada, ou seja, não precisa desse. Tá? O número de π normalmente é 3,14, tá? Mas pode aparecer outras casas após a vírgula, porque ele é um número infinito e racional. E aqui ele só fez a propriedade distributiva aqui, multiplicou e chegou nesse resultado. Temos 3 casas após a vírgula, então nós falamos que é um erro menor que um milésimo. Tá? Que é a aproximação, ó. Se ele aproximou e deixou a resposta com apenas uma casa depois da vírgula, o erro é menor que um décimo, tá? Então, a diferença aí na resposta, porque é aproximado, pode ser de um décimo. Então, pode ser 1,7. Se eu jogasse outro valor aqui, poderia arredondar e ficaria 1,8. Não quer dizer que... Qual que é certo? 1,7 ou 1,8? Os dois, porque é um valor aproximado, tá? Aqui, aproximado entre duas casas após a vírgula, e de cá, aproximado em 3 casas após a vírgula. É só para mostrar que ele pode ter aproximação com uma casa após a vírgula, pode ter aproximação com 2 casas e aproximação com 3 casas após a vírgula. Continuando. Observação. A soma ou produto de dois números racionais é sempre um número racional. Grifa isso. Soma ou produto de dois números racionais é sempre um número racional. Porém, ou seja, entretanto, a soma ou produto de dois números racionais pode ser um valor racional, tá? Se eu estiver somando ou multiplicando dois números que são racionais, por exemplo, 2/3 mais 1/4. Se eu resolver isso aqui, pessoal, vai dar... Vamos colocar uma resposta aqui, daria o quê? 12... 7, 12. Vamos supor que dava isso, não, nem resolvi.
Isso aqui é um número racional, ó, eu consigo escrever na forma de fração. Se eu pegar 3 vezes 4, ó, são números naturais, são números inteiros e também são racionais, porque eu consigo escrever na forma de fração embaixo e o 4 também colocando 1 embaixo, tá? São números racionais, a resposta vai dar um número racional. Foi isso que ele falou, ó, sempre vai ser um número racional. Agora, se eu estiver trabalhando com números irracionais, não quer dizer que a minha resposta é um número irracional. A resposta pode ser racional também, tá? Ó, quando ele fez raiz de 7 mais menos raiz de 7. Aí ficou o quê? Raiz de 7, positivo com negativo é negativo. Raiz de 7 menos raiz de 7 é zero. E zero é o quê? Zero pertence aos números racionais. Porque ele é um número natural, ele é um número inteiro, então, consequentemente, ele é um racional, tá? Tá vendo que eu trabalhei com dois números irracionais, ó? Raízes que não têm valor exato, que eu não consigo ter um valor exato, são irracionais. Trabalhei com dois números irracionais e o resultado foi um número racional, tá? A mesma coisa aqui, ó. 2 sobre π vezes π. Quando resolveu, chegou no 2. Trabalhei com o número π, ó, que é um número irracional, porque ele é um número infinito, mas não é uma dízima. Mas a resposta foi o 2, que é um número racional, tá? Entretanto, a soma ou produto de um número racional não nulo por um número irracional é sempre irracional. Ó, soma ou multiplicação, que é o produto, um número racional não nulo, ou seja, pessoal, que não seja o zero, tá? Por outro número irracional, é sempre irracional. 2 mais π é igual. Ele resolveu aqui, ó. A resposta aqui foi o quê? Um número irracional. Tá? Aqui, o que ele está falando? De racional somado ou multiplicado por um irracional. A resposta vai ser sempre irracional, tá? Então, ó, repetindo. Dois números racionais somados ou multiplicados, a resposta vai ser sempre um número racional. Agora, a soma ou produto de dois números irracionais. Ó, soma o produto de dois números irracionais, a resposta pode ser um número racional ou um irracional. Ou irracional. Agora, quando eu falar de soma ou produto de um número racional, soma o produto por um número irracional, a minha resposta vai ser sempre um número irracional, tá? Sempre um número irracional. Anotem isso aqui que é uma coisa importante. São observações importantes. Dúvidas até aqui? Não. Uai. Não. Tranquilo, né? A gente dá uma bagunçadinha porque a gente precisa lembrar dos sistemas anteriores, mas não é nada muito complicado, não, tá? Isso aqui é só uma observação, tá? Observações importantes. Então, agora nós vamos entrar para as propriedades das operações quando a gente está trabalhando com esses números aí naturais. Na próxima página aí. Propriedades. Aí, tá na página 7. Propriedades das operações no conjunto dos números reais. As operações satisfazem algumas propriedades, as quais são fundamentais para a realização dos cálculos necessários à resolução de problemas e expressões numéricas. Primeira propriedade, comutativa. Mesma coisa que a gente viu lá de multiplicação e adição dos números naturais, tá? A ordem dos termos não altera o resultado. Se eu somar x mais y ou somar y mais x, a resposta vai ser a mesma. Se eu multiplicar x vezes y ou multiplicar y vezes x, a resposta vai ser a mesma, não muda, tá? Então, propriedade comutativa, a ordem dos termos não altera o resultado. Associativa. Na operação com mais de dois termos, pode
pode-se efetuar as operações de diferentes modos, sem alterar o resultado. Ó, eu estou somando x mais y mais z. Se eu fizer primeiro o y mais z, para depois pegar o resultado e somar com x, é a mesma coisa se eu fizesse x mais y, para depois pegar o resultado e somar com z, tá? Então, como tem mais de dois termos, eu associo. Eu faço dois termos primeiro, para depois fazer com o outro. Então, aqui não importa qual associação que eu fiz primeiro, o resultado vai ser o mesmo. A mesma coisa na multiplicação, ó. Eu tenho o x, que vai multiplicar a resposta de y vezes z. Mas eu poderia ter feito ao contrário, eu poderia ter multiplicado o x vezes y para depois a resposta multiplicar no z. Não mudaria o resultado, tá? Então, associativa. Tem mais de dois termos, então eu vou associar. Vou resolver dois primeiro, o resultado eu resolvo com o outro. Não importa se eu resolvi os dois que vai ser o primeiro ou os dois últimos, o resultado vai ser o mesmo. Elemento neutro. Qual é o elemento neutro aqui nessas operações com os números reais? Zero. Tá? É o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por que neutro, pessoal? Se eu somar qualquer valor com zero, a resposta vai ser esse valor. Então, o zero é neutro, não faz diferença. Por que 1 na multiplicação? Porque qualquer número que eu multiplico por 1, a resposta vai continuar sendo esse número, tá? Então, é elemento neutro. Aqui o elemento simétrico. Todo número real não nulo, ou seja, pessoal, que não seja o zero, possui um oposto ou um simétrico aditivo. Vou colocar aqui na tela e vou mandar outro link lá, tá? Vai cair a chamada já. Tá bom? Tá bom. Ok.